O Sol chega no signo de Peixes no dia 19 de fevereiro, trazendo sensibilidades, empatia, compaixão, intensidade, profundidade e ativando os últimos 30 dias das energias de 2023. É também o período dos aniversariantes do signo, portanto, felicitações a todas as pessoas de Peixes. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E o Sol, como eu sempre falo, é o centro do mapa, Ele que irradia todas as forças, anima todo o mapa. A gente não teria o mapa sem o Sol. Traz a essência, aquilo que a gente pode chegar, o mais próximo que a gente pode chegar, segundo a astrologia, de quem a gente realmente é. Então as características, habilidades, tudo isso vem para ser desenvolvido a partir da energia deste Sol astrológico, que é similar a esse que aparece no nosso céu, diariamente, irradiando luz, irradiando brilho, irradiando calor, possibilitando a vida. Então é um luminar muito importante. Quanto mais a gente compreender, melhor, principalmente para entender quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui, dar pistas, segundo a visão astrológica daquilo que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. E quando o Sol muda de signo, vale sempre a pena lembrar que ninguém mudou o signo de nascimento, permanece o mesmo. Para mudar isso, só nascendo outro dia, outra época, o mapa não se repete por cerca de 26 mil anos. Então ali está o momento único em que cada um nasceu com aquela carga, com aquela energia que precisava desenvolver. Mas nós, na coletividade, de forma coletiva, recebemos as energias desse Sol transitando por um signo diferente. Então a gente vai trabalhar com as energias de Peixes a partir de agora, mas o signo de nascimento permanece o mesmo. Falando em signo de Peixes, todo mundo fala que Peixes é muito dramático, sofre demais, é dado a sensibilidade demais. Mas será que é isso tudo mesmo, Vamos entender um pouco mais. É um signo regido por Netuno, então daí já começa, todo aquele aspecto, Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo muito sobre Netuno, sobre as necessidades, da gente prestar atenção, principalmente na energia enganosa que ele traz, na energia confusa, nebulosa que pode confundir a gente, causando frustrações. Então ele traz isso para o signo de Peixes também, assim como traz outros elementos. E também a corregência de Júpiter. Então o Peixes é um desses signos que tem dois regentes. O principal é Netuno, desde que foi descoberto, foi atribuída a sua regência, e o Júpiter ficou como corregente. Às vezes é mais fácil a gente olhar para o Júpiter no mapa pessoal para entender o signo de Peixes do que o Netuno, que é transpessoal, que envolve movimentos muito maiores que estão além das individualidades. Mas o ideal aí é considerar as duas forças, as duas energias, principalmente porque tem o Netuno ali envolvido. E aí Netuno e Júpiter podem ter certas similaridades quando a gente fala, por exemplo, dos aspectos enganadores. O Netuno muitas vezes ilude, atrai ali, joga uma isca, faz a gente se perder, e o Júpiter, isso também pode acontecer quando a gente tem uma fé que não é baseada em nada. Então, acredita que vai dar certo, acredita que vai ser tudo lindo, maravilhoso, constituindo uma ilusão, e quando vê na prática nada daquilo estava acontecendo, e é por isso que eles são similares, e isso também causa um certo desafio para entender melhor o signo de Peixes. Então é um signo do elemento água, o mais água de todos, como eu gosto de chamar. Então é mais intenso, é mais profundo, a sensibilidade é muito forte, assim como a imaginação, a capacidade de criar coisas, de fantasiar, é muito relacionado ao teatro, para a dramaticidade, o drama ali que causa. Todo signo de água tem um pouco disso, mas principalmente o signo de Peixes. É considerado como um oceano quase infinito. Quando a gente olha para o reino de Netuno, o reino dos oceanos, a gente tem a sensação de que os mares se estendem por todo o planeta. Então daí vem essa sensação de ser quase infinito. Só que nós sabemos que tem um limite ali, uma profundidade, por mais que a gente não consiga chegar muitas vezes até no mais profundo
profundo, né, do chão ali embaixo do oceano, a gente sabe que tem um limite, a gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver. Isso quer dizer que, por exemplo, tudo que o signo de Peixes representa passa por isso. A sensibilidade, ela vai se estendendo cada vez mais e às vezes é difícil até de controlar, de ter um norte, porque a coisa vai indo e tende ao infinito. Então, sempre que se fala dessa energia e ela é muito forte no mapa, geralmente a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, capta muita coisa, absorve muita coisa, como é o signo do elemento água, geralmente são absorventes, podem se contaminar com facilidade, se sujam com facilidade. E ele é o signo mutável do elemento água, como eu falei, né? Então aqui começam as variações da estação vigente para começar a dar lugar a uma nova estação. Então quando a gente chega em Peixes, a gente tem dois indicativos. O primeiro que está terminando o verão para a gente aqui no hemisfério sul e também que está terminando o ano astrológico. A gente está prestes, né? Faltam 30 dias para o ingresso do Sol em Áries, o que vai acontecer em 20 de março, e a gente ter, de fato, o início do ano novo astrológico de 2024. Então quer dizer que até agora a gente ainda está lidando com a energia de 2023. Então, se não assistiu o vídeo, né, do ingresso do Sol em Áries em 2023, dá uma assistida, tá chegando agora no canal. Atente-se para isso, porque são os últimos 30 dias de energias de 2023 que podem ser aproveitadas e a gente vai começar a trabalhar com os desafios de 2024. E vem também com o amor incondicional, com o amor que eu costumo falar que não é comercial, que tá além, né, que não conhece exatamente aquilo que eu falei, fronteiras, limites, né? Então se estende e é algo que abrange tudo, é algo que absorve, né, que permeia tudo, usando uma palavra do elemento água. Então é a permeabilidade desse amor incondicional que, independente do que aconteça, tá ali, continua ali, é a fonte, né, mais próxima do divino, é onde a gente pode muitas vezes mergulhar, se fundir com algo maior, com algo mais além desse mundo, que é de onde vem toda a fonte da vida. Então o signo de Peixes, ele tem esse potencial, essa importância, e no mapa de cada um, a casa que tiver o signo de Peixes, está esse potencial, não só de amor incondicional, independente do que aconteça, continua amando, né? É só amor. O amor que é essa força revolucionária, essa força que está além e que tem intrigado a humanidade desde sempre, né? Fazendo com que a gente se mova, com que a gente se motive, com que a gente se entusiasme por algo que não é necessariamente somente o terreno, o material, aquilo que é básico do nosso dia a dia, mas algo que inspira a gente a sermos melhores, a conhecermos novas coisas, a nos atentar para algo que está além mesmo do nosso mundo. Como eu falei, mergulhar nessa onda, nesse oceano que não é um oceano físico, mas esse oceano que se estende até a fonte criadora, independente do nome dado aí. Tudo isso são os potenciais que a gente tem, e isso vem do Netuno, né? Assim como também a potencialidade da espiritualidade, de uma religiosidade que vai além da religião. Parece complexo isso, mas não é, né? Porque quando a gente entende que a religião vai até certo ponto e a partir desse ponto começa a espiritualidade e que ali dentro cabe o sagrado, né? O espaço religioso de todo mundo, a fé de todo mundo, e exatamente isso engloba tudo, exatamente isso é o amor incondicional. Então já não conhece mais as diferenças, né? As diferenças não importam, os nomes não importam, né? A forma, muitas vezes, de se conectar com isso, de vivenciar esse sagrado, é respeitada na sua plenitude. Então todo mundo, cabe todo mundo ali dentro. Essa é a verdadeira espiritualidade, né? É isso que é ser espiritual de verdade, né? A gente entender que cada um ali tem o seu espaço, a sua manifestação, e dentro desse oceano pisciano de conexões divinas, místicas, né, inspiradoras, a gente consegue vivenciar tudo isso independente das diferenças
diferenças, independente das crenças, né, limitantes que constituem muitas vezes as religiões. Então é nesse sentido, a espiritualidade é algo muito maior, muito mais intenso, exatamente do Peixes, porque ela tende a nos conectar com algo muito maior e tirar a gente dessas caixinhas que a gente muitas vezes acredita que tem que estar. E ele é muito imaginativo, criativo, né, a partir dessa sensibilidade. Então, quanto mais a gente compreende essa força, mais inspiradora ela tende a ser e melhor a gente consegue trabalhar com isso, melhor a gente consegue usar isso positivamente. Também representa muitas vezes a necessidade de reclusão, da gente ir para lugares onde a gente possa recarregar, e na oposição está o signo de Virgem. Então, se Peixes é dado a tudo isso, né, a essa grandiosidade, essa imensidão, essa vastidão quase infinita, o Virgem, por outro lado, é um signo do elemento terra e é focado no detalhe. É muito comum que quem tem Peixes muito forte no mapa se perca num algo muito maior, num algo que faz disso todo, né? Então, vai para ali para um ambiente, para um lugar onde tudo é muito grande, tudo é muito vasto e se perde naquilo ali. A ideia de se diluir. Já o Virgem fica com o detalhe. Então pega aquele detalhe, mergulha naquilo ali e faz daquilo ali o mundo, né? O todo. Muitas vezes se perdendo. Então a complementação desses polos é não se ater demais aos detalhes, né? Se perdendo ali em algo que é uma pontinha do iceberg, vamos falar assim, e também não se perder nesse oceano, né? Perder o iceberg de vista para não se mergulhar num oceano de possibilidades quase infinitas, o que causaria também uma perda. O Peixes, como eu falei, vem com a espiritualidade, o Virgem vem com o ceticismo. Precisa ver para crer, colocar em xeque, né? Colocar à prova. Então, essas energias são complementares. E, às vezes, o que assusta o Peixes é essa tentativa de, né, nortear tudo, de entender os detalhes, né, de pegar o minúsculo ali quando a pessoa está muito mais voltada para algo que ela sente que tem muito mais força, que está muito mais além. Então, ela despreza o detalhe. Mas aí que tá, né? Eu sempre falo aqui no canal que complementar os dois signos é o ideal, né? Trazendo o ensinamento, mais uma vez, do caminho do meio do Buda, que faz com que a gente equilibre os polos, né? Nem tanto para o lado do oceano quase infinito e nem tanto para o lado do detalhe, né? Que se torna ali o foco de tudo. E na sua manifestação negativa, o signo de Peixes vem com o sofrimento, com as cargas, né, com o martírio. Então se vitimiza, quer se colocar como o grande mártir de tudo, né, que vai se sacrificar, que vai doar a sua vida para tudo, para salvar tudo, para redenção de tudo. E a gente viu que a era de Peixes foi muito marcada por isso. E eu já falei outras vezes que a gente precisa entender, né, olhar com uma lupa para essa era de Peixes para que a gente tente, principalmente cada um de nós, principalmente quem entende o momento que a gente está vivendo, fazer uma espécie de filtragem para deixar muita coisa que representou na era de Peixes para trás. Então a ideia é que a gente comece a fazer as coisas com um pouco mais de simplicidade a partir de agora, sem tanto sacrifício, sem tanto sofrimento, né? Eu falo muito isso, a dor e o sofrimento são coisas distintas. A gente pode sentir dor, mas sem sofrer, sem carregar demais, sem sobrecarregar demais as situações. É claro que a vida vai causar dores, né? A gente sempre fala disso quando tem uma quadratura, quando tem um trânsito desafiador, então isso causa dor. Mas eu não preciso ficar, ai meu Deus, é o fim do mundo, né? Deus vai acabar, o mundo tá acabando, e que é isso? E o sofrimento só faz com que a dor se prolongue e que a gente evite lidar com aquilo que está causando a dor de fato e buscar a melhoria. Então a gente fica como se ficasse realmente preso a esse martírio, preso a essa ideia de sacrifício e de que existe algo que recompense isso, quando na verdade a gente está evitando mesmo encarar
aquilo que a gente precisa fazer. Um outro aspecto negativo é a necessidade de fuga, de escapar, né, de fugir para um mundo muitas vezes ilusório, de imaginação e ficar vivendo de forma alienada. Né? Ou às vezes o entorpecimento excessivo também causa esse tipo de alienação. Energia forte de peixes, como ela é muito sensível, ela geralmente tende a jogar para esse lado do escapismo. Então a pessoa capta tanto a coisa, absorve tanto o mundo por questão de não saber fazer filtro, que ela se torna vulnerável. A partir dessa vulnerabilidade é que ela começa a querer fugir da realidade. Então ela já não dá conta mais de viver o real. Então ela sempre precisa buscar uma fuga atrás da outra, né? E aí o mundo é riquíssimo nesse sentido, né? Existem caminhos para se fugir sempre da vida. Quanto mais escapista for, mais abandonado tende a ser aquilo que precisava de atenção, e aquilo ali cresce, expande, e aí vem o sofrimento e não tem jeito, né? Então é por isso que eu falo, é como um sintoma físico, a dor é sempre um sintoma físico, então vamos atuar onde a dor começou e evitar, né, essas situações de muitas vezes se colocar de vítima, de carregar demais a situação com o sofrimento, com o drama. Às vezes é muito mais fácil a gente atuar onde está doendo, resolver a dor, do que alongar e buscar fugas, acabar precisando de fugir da própria vida. E a casa natural do signo de Peixes é a casa 12. É a casa que fala sobre internações, sobre hospitalizações, os bastidores, a vida privada, né? Aquilo que não é mostrado para o mundo, os inimigos invisíveis, né? As atitudes, as pessoas, tudo aquilo que é representado por essa casa 12 e que a gente não consegue enxergar. É uma casa que tem uma subjetividade muito grande. Então, quando se fala de bastidores, por exemplo, é aquilo que ninguém vê. É a dedicação que você tem à sua vida privada, né? É a dedicação que você tem a algo que não está aparente para as pessoas, mas faz parte de uma estrutura e que ajuda, inclusive, a desenvolver essa estrutura. Como, por exemplo, aqui vocês não estão enxergando o outro lado desse cenário de gravação, e isso é o meu bastidor. Isso é algo que eu não mostro a princípio, mas tem uma série de coisas aqui que contribuem para o efeito final. Então, isso é um sentido da casa 12. A casa 12 é onde a gente vai também para repouso, né, para recuperar. Então, às vezes, ela tem o sentido de hospitalização, de internação, porque quando a gente não presta atenção aos sintomas físicos, como eu falei, por exemplo, da dor, aquilo ali vai se tornando um problema crônico e aí muitas vezes é necessário internações, hospitalizações para tratamento. Quanto mais a gente se atentar para isso, melhor fica, porque aí a gente não precisa desses lugares. Também representam as prisões, né? Então, às vezes, transgrediu alguma lei, né? Infringiu alguma lei, vai ter um risco de aprisionamento dependendo do que tiver nessa casa 12. Mas é também um dos mistérios, é onde a gente vai se fundir com o rio da vida. Então vai entender, né? É por isso que o signo de Peixes, muita gente fala, é complexo demais de entender, e realmente não é assim algo que a gente consegue simplesmente colocar em palavras. É algo que vai sendo trabalhado, vai sendo captado através de outros sentidos, que vem dessa casa 12 também, dos mistérios, né, do invisível, do inconsciente que essa casa representa. Mas ali a gente tem a conexão direta com a espiritualidade, com o sagrado, independente do signo que tiver na cúspide dessa casa. Então, é uma casa que precisa ser muito valorizada, né? Precisa de uma atenção, e quando a gente usa a palavra casa na astrologia, acho que tem um pouco desse sentido também, né? Da gente se dedicar, da gente limpar, da gente fazer, né, as manutenções como se fosse realmente uma casa, porque ali estão várias áreas da vida representadas. E pensar também que ela antecede o ascendente. Então,
Então, tudo aquilo que foi investido nessa casa geralmente vai reforçar a impressão, a imagem, a personalidade, aquilo que a gente projeta para o mundo. Então, essa é uma casa que vale muito a pena, né? O entendimento ali, principalmente dessa visão, dessas energias que o signo de Peixes, regido por Netuno e Júpiter, traz para a casa 12. Ai, Cláudio, você sempre fala dessas energias, mas eu não sei ali, eu não fiz o meu mapa ainda, não entendo direito. Como que eu posso aproveitar? A energia de Peixes pode ser aproveitada de diversas formas, né? Principalmente onde a gente precisa sentir essa conexão. Então, em que área da vida está faltando essa conexão? Às vezes a gente vai, né, às manifestações ali religiosas de diversas formas, em terreiros, né, em igrejas, em templos, em mesquitas, seja onde for, mas a gente não leva isso para alguma outra área da nossa vida, para uma área do trabalho, por exemplo, uma área que é mais material, da comunicação. Então, aonde está o signo de Peixes? Ou melhor dizendo, em que parte da vida eu preciso vivenciar esse oceano de possibilidades? Né? Não só da espiritualidade, mas onde eu preciso de uma pontinha de sensibilidade, de compaixão, de criatividade. Esses são os potenciais que podem ser aproveitados a partir de agora. Então, vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados antes de falar dos pitacos astrológicos de cada signo. E compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa no signo de Peixes, acontecendo no dia 19 de fevereiro, às 1h12 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Sol a 0 graus de Peixes, né? Tá bem aqui, né? A gente tá vendo que mais uma vez o Sol ainda, né, no céu, né, vamos deixar claro, o Sol astrológico está aqui, mas o Sol no nosso horizonte ainda não vai ter surgido. E das outras vezes que nós observamos isso, nas mandalas de ingresso de Sol, representava de certa forma que a gente teve menos luz, né, um significado simbólico aí, que a gente viu menos sol. Esse foi talvez o verão menos quente, né, para os lados aqui do sudeste, pelo menos. Vale dizer que foi mais quente durante a primavera, né, que teve toda aquela onda de calor, do que agora no verão. E agora, será que mais uma vez a gente vai ter um clima mais chuvoso de repente, né? Lá vem aí as águas de março fechando o verão sobre o signo de Peixes. O que vai acontecer? Vamos observar, vamos aguardar para a gente entender o como que essa mudança de signo vai afetar aí a estação, né? Porque, como eu falei, agora a gente está entrando no signo de Peixes, que começa a criar condições para estabelecer uma nova estação quando o Sol ingressar em Áries, fazendo também um ano novo astrológico. Agora a gente começa a trabalhar com os temas de Peixes, né? Com essa irradiação. E dá para ver também que em cerca de 8 dias o Sol vai fazer conjunção com Saturno, iniciando um novo ciclo. Então, mais uma energia que precisa ser considerada. No momento dessa mandala, ele está aproximando de Saturno. Então, já pode trazer algumas rigidezes, alguns rigores, alguns limites para essa energia mais pisciana, mais profunda, mais, né, que tende ali a ser quase infinita, dos oceanos que o Peixes representa. Assim também como o Sol passa a irradiar os temas, né, do signo, ali que eu falei, do amor incondicional, da necessidade às vezes de colocar-se a compaixão, a empatia, a sensibilidade muito forte nesse período e que pode afetar todos nós se a gente não souber trabalhar, principalmente para quem trabalha com essa energia do Peixes de uma maneira mais, né, que está ali no martírio, no sofrimento, né, de se colocar às vezes até com posição de vítima e acabar influenciando aí dessa forma, querer, né, que toda essa carga emocional, que é o signo mais água de todos, né, o mais intenso. Então, geralmente, a força para os temas subjetivos é muito mais forte.
Então isso vem à tona de uma forma mais intensa e até difícil às vezes de conter, né? Só a gente pensar que quando há uma maré, né, uma maré alta, o mar vem com muita força e dificilmente é possível segurar. Então é preciso ter em mente que esses temas vão ser muito irradiados pelos próximos 30 dias e que vale a pena a gente ter um pouco mais de atenção para poder utilizar isso favoravelmente e não ser levado aí pelas correntes emocionais que vão ser ventiladas de agora em diante, né? Principalmente essas mais dramáticas, mais teatrais, que envolvem essa energia, né? Principalmente eles colocando como pessoas sofridas, doídas, etc. Tudo isso vai ser utilizado principalmente pela mídia, depois que o Mercúrio ingressar em Peixes, o que acontece em menos de 6 dias, para trazer essa atenção, para chamar a atenção dessa forma. Então é válido, né, manter os radares ligados, porque a gente vai lidar com essa energia do Peixes. E a gente vê também que há um trígono com a Lua, né? E essa energia permanece pelos próximos 30 dias. Mesmo que a gente falasse não somente dos temas de Peixes, conforme o Sol está mostrando aqui, mas também o emocional, a fertilidade, a sensibilidade num signo que também é do elemento água, que é o signo de Câncer. Então essa energia está muito forte no período, a gente precisa manter os radares ligados para poder lidar de forma mais fluida possível, usando uma palavra do elemento água, né? A fluidez. Vamos contornar os desafios desse período sem passar pelo lado, né, da vítima ali, de que está sofrendo e tudo mais, porque vale a pena lembrar que para quem quer realizar alguma coisa, a posição de vítima geralmente não traz essa realização. A gente pode usar outros elementos, como o amor incondicional, a empatia, né? Até mesmo a dramaticidade que o signo traz, para poder aplicar isso em diversas formas. Mas se colocar na postura de vítima não é o ideal. E é um trígono com a Lua, né? Então requer que a gente se esforce um pouco mais para captar essa sensibilidade. É um período muito sensível, vai ser um período muito sensível, então vale a pena também a recomendação de sempre aqui do canal, continuar dando vazão àquilo que sente, para extravasar isso de certa forma e evitar as cargas, né? Porque a carga ali, ela tende a ser desencadeada com força para trazer isso à tona, para desafogar e é muito intenso. E aí o ascendente caindo a 27 graus de Sagitário, então pede que a gente incorpore também um espírito de aventura, de otimismo, de continuar acreditando, atirar a flecha ao longe, né? Isso é o que eu sempre falo quando o signo de Sagitário aparece, porque a gente tem que ter uma visão mais ampla das coisas, enxergar além, incorporar isso de acordo com aquilo que a nossa essência está recebendo, né, do signo de Peixes, mas também é aquilo que a gente pode ampliar essa visão. Igual eu falei, não ficar tão restringido àquilo que sente, né, não se apegar tanto a esse sofrimento, apesar de que não se apegar quando a gente está falando de um signo do elemento água pode ser um desafio. Mas é importante também ter essa visão mais ampla, enxergar além, né, tendo um senso de aventura, de otimismo, de diversão, de brincar com as coisas, para quebrar muitas vezes com a ideia do sofrimento ali. E lá no meio do céu, como bússola, aparece exatamente o signo de Virgem, que é o oposto do signo de Peixes. Então, se Peixes é dado aos oceanos ali quase infinitos, a coisa mais sensível, Virgem pede uma organização, pede roteiro, pede uma energia para aprimorar, para consertar, principalmente aquilo que está relacionado à vida pública, carreira e profissão, aquilo que precisa ser demonstrado e o que está sendo esperado de nós nesse período. Vale a pena chamar atenção para as exigências e para os ideais de perfeccionismo que o signo carrega, né? No sentido de que não está bom o suficiente, de que sempre pode ser melhor. Daí vem a energia de aprimorar e também da crítica, né? Que a crítica nada mais é do que a atenção àquele detalhe, alguma coisa ali que não está funcionando bem, pode ser melhorado. E isso
precisa ser dado vazão, ser utilizado de forma ativa para aproveitar e não cair na autoexigência, né? E principalmente ali na insegurança que isso pode trazer. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para a gente trabalhar pelos próximos 30 dias, finalizando no sentido astrológico, no sentido energético, o ano de 2023. Lembrando também que na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros, ampliando ainda mais essa visão astrológica. Então agora que a gente já viu o mapa e entendeu um pouco mais do misterioso signo de Peixes, vamos aproveitar isso e mergulhar nos pitacos astrológicos para cada signo. Lembrando que quando eu faço isso eu considero o posicionamento da roda zodiacal, né, onde cada signo está em cada época da revolução solar e também onde o signo caiu no momento do ingresso do Sol. Então, se não prestou atenção onde estava o seu signo, volta lá na mandala, dá uma olhada, porque ali pode estar um outro potencial que eu não vou falar aqui, porque não dá para falar tudo, né? Quem dera se desse para falar tudo, mas muitas vezes tem um potencial ali que você pode absorver. E também veja onde estão os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, que você pode aproveitar e extrapolar isso para outros pontos do mapa também. Peixes, vocês estão vivendo a revolução solar, o ano novo astrológico de verdade para vocês. Então é um momento que as energias começam a se renovar, começa uma nova jornada, novos desafios, uma jornada de novos horizontes, de coisas que podem representar um ano novo, né? Principalmente para quem vinha acompanhando o canal, fez as limpezas todas no sentido de preparar a Terra, agora vai receber esses potenciais e desenvolver a partir deste momento, né? Começar a trabalhar numa espécie de jornada que vai durar cerca de um ano. Nesse primeiro momento pode ser desafiador entender quais eram esses potenciais, mas à medida que a jornada vai acontecendo, o Sol vai percorrendo os outros signos, iniciando outros movimentos, né? Iniciando o crescimento, iniciando o auge, fica com um pouco mais de clareza. Foque também no lar de vocês, na casa, nos familiares, nas pessoas com quem vocês convivem, que sabem que podem contar. Invista nas bases, na memória, na ancestralidade. Traga isso para fortalecer cada vez mais as suas bases para ajudar vocês a alcançar os objetivos aí do ano. Virgem, vocês estão no auge, na colheita, o momento em que os resultados vêm à tona. Então é preciso acolher isso, entender que muitas vezes os potenciais que não estavam claros antes, dentro daquilo que eram os desafios desse ano, começam a ficar mais claros. Mas não quer dizer que quando eu falo resultado, todo mundo imagina, então já vou colher muita coisa, não é bem assim. Mas que vocês tenham um pouco mais de clareza para trabalhar a partir de agora, para direcionar e empregar as forças no sentido de realizar aquilo que foi proposto no ano astrológico de vocês. E a partir dali vocês concretizarem ainda mais os potenciais. E preste atenção também na carreira, vida pública e profissão, que isso vai ser um período, dos próximos 30 dias, vocês vão ter um foco maior nessas áreas da vida, demandando cada vez mais de vocês. Então, quanto mais firmeza tiver, né, para sustentar os objetivos, sustentar essa energia, sustentar aquilo que vocês se proporam fazer, mais forte tendem a ser os resultados, a concretização, a realização nesses temas da vida. Capricórnio, se passaram 60 dias desde a revolução solar de vocês, já podem começar a trabalhar sem esperar a atenção do próximo signo, né? Colocar em desenvolvimento, ou pelo menos começar os movimentos dentro daquilo que vocês já conseguiram perceber que vai ser esse novo ano, né? É um momento em que as energias estão começando a crescer para vocês. É uma energia forte, pode ser aproveitada, mas não causa um incômodo, não causa a dor, a tensão necessária para desenvolver, para crescer, mas pode ser aproveitada nesse sentido. Foque também nas questões materiais, né, nos bens materiais, naquilo que é sensorial e te dá
né, que te faz gostar da vida, que te dá prazer, que enche os olhos, enche o coração de inspiração e pode também melhorar a condição financeira, a condição de sustento, e foque também nas convicções, né? Dê uma atenção especial para isso, porque às vezes a rigidez pode se manifestar nas ideias, nessas convicções, já dizia Nietzsche, né? Convicções são cárceres, então muitas vezes ali tem algo que vocês podem sacar e mudar e que vai representar sim uma facilidade ao longo desse ano. Touro, vocês estão no período de finalização. A energia é forte nesse sentido, vocês precisam continuar limpando, né? Jogando fora aquilo que não prestou, de acordo com as reflexões, de acordo com aquilo que vocês perceberam que não vale mais a pena ser mantido. Preparar a terra, abrir espaço, abrir caminho para o novo. Quando vocês fizerem a revolução de vocês daqui a 60 dias, vocês têm um potencial de receber ainda mais as energias, renovar ainda mais o interno, né, a essência de vocês para desenvolver ao longo do ano. Nesse sentido, também preste atenção na dieta, na saúde, né, no bem-estar, naquilo que muitas vezes pode te ajudar a fortalecer, e também a questão de rotinas, a forma de trabalhar, tudo isso vai ser um período aí que pode precisar dessas energias, inclusive no sentido de que às vezes vai ser necessário trabalhar com um pouco mais de esforço para abrir o caminho, para finalizar, principalmente porque é um momento em que se quer ficar um pouco mais reclusa, um pouco mais quieto e aproveitar para recuperar as energias, mas pede ainda que vocês trabalhem ativamente nesse sentido. Sagitário, vocês estão iniciando o desenvolvimento da revolução atual. Então, neste momento, as energias começam a crescer. É uma quadratura, é um incômodo, então é o momento em que a dor vem para causar movimento, para colocar aquilo que vocês já perceberam que vai ser esse ano para desenvolver. Isso requer atitude, ação, movimento, né? Circulação, colocar as coisas, né, para circular. Preste atenção também no corpo físico. Precisar fortalecer o físico, fazendo exercícios, né, se beneficiando dessa energia mais ativa do signo de fogo de vocês, e isso pode melhorar também a saúde, né? Como vocês fortalecem ali e ajudar no desenvolvimento anual. Também a personalidade, né? A identidade. Como vocês vivenciam isso de forma mais divertida, de forma mais aventureira até. Gêmeos, vocês estão iniciando o movimento de finalização do ciclo atual. A revolução de vocês começa a se fechar a partir de agora. Então é um momento que a energia da astrologia convida vocês a uma introspecção, a uma reflexão, a se voltar mais para dentro, desenvolver outros potenciais, dar uma racionalizada sobre aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou ao longo desse ano, comportamentos, situações que precisam ser jogadas fora, que precisam ser abandonadas para abrir caminho para o novo. O processo é sempre esse de eliminação, de jogar fora, limpeza, né, de desapego, principalmente porque nada novo vai surgir quando vocês fizerem o aniversário de vocês dentro de 90 dias, se não tiver espaço, se não tiver o potencial de acolhimento, se não tiver a capacidade de absorção dessa energia de renovação. Então foque nesse sentido. E também quem são as pessoas com quem vocês podem contar nesse momento, as parcerias, os relacionamentos, né? Preste atenção também aos adversários declarados que podem representar um desafio a mais nesse período. Às vezes as parcerias que não estão mais dando frutos, né, podem também ser finalizadas durante esse período. Vale a pena lembrar também que por mais que seja a finalização, muita coisa ainda pode ser feita desde que vocês queiram, desde que estejam dispostos a se esforçar um pouco mais. Escorpião, a energia é fluente para vocês durante esse período, então vocês estão com uma energia que não causa um incômodo, né? Que tende a se acomodar, mas pode seguir o desenvolvimento iniciado no signo anterior. Mas para isso é preciso tomar atitude, tomar a iniciativa, porque a sensação vai ser de acomodar,
de que está tudo tranquilo e de que não há desafios em relação aos potenciais da revolução atual de vocês. Nesse sentido, também preste atenção aos bastidores, à vida privada, aonde vocês podem ir para recuperar a energia. Então, se é o momento em que as coisas estão mais calmas, né, navegando em águas mais calmas, aproveite, vá para algum lugar e recupere, recarregue as energias para vocês continuarem desenvolvendo. Assim também como pode ajudar a cuidar daquilo que é o privado de vocês, aquilo que não é mostrado publicamente para vocês aproveitarem melhor os potenciais aí do ano. Câncer, para vocês a energia é fluente também, no sentido de que se vocês deixarem se acomoda, né, não causam incômodo, não causam movimento necessário. Então é preciso buscar ativamente isso, aproveitar ativamente, porque vocês estão caminhando para o momento da finalização, né? A tensão que vai iniciar para vocês finalizarem a roda do ano aí de vocês. Então aproveitem para se dedicar àquilo que ainda não foi alcançado, aos ideais, às energias que ainda precisam ser trabalhadas e que podem dar resultados positivos aí para vocês ao longo desse ano. Nesse sentido, é importante pensar também aquilo que precisa ser desapegado, transformado, né? As cargas, as dores, as mágoas, aquilo que muitas vezes pode ser curado, desbloqueando muitas vezes as energias que vocês estão precisando para dar um empurrão a mais, para alcançar, para fazer aquilo que foi proposto ao longo do ano de vocês. Então aproveitem nesse sentido, deixar um pouco o apego, o medo de lado pode resultar em algo positivo. Leão, vocês estão com a energia que favorece o desenvolvimento, né? Tiveram o auge no signo anterior, ficando mais claro o que precisava ser feito ao longo desse ano, quais eram os resultados, e agora vocês precisam continuar se esforçando para realizar aquilo que foi proposto. Então, se ainda não chegou no ponto que queria, dedique-se um pouco mais, absorva tudo isso, tope esse desafio de coração, porque vai ser muito importante, vai ser muito válido ao longo desse ano. E também quais são as ditas verdades pessoais, como vocês estão vivenciando a fé, a filosofia, né, as crenças de vida, aquilo que vocês acreditam e que movimentam toda a energia em torno de vocês, assim como também aquilo que pode ser publicado em relação aos temas que vocês estão desenvolvendo para alcançar nesse ano. Tem uma atenção especial também para estudos de níveis mais elevados, coisas que podem ampliar os horizontes aí. Libra, a energia também pode ser desenvolvida ao longo desse período aí para vocês. Faltam 30 dias para o auge, para a colheita, para vocês terem a clareza maior do que foi esse ano, dos resultados, daquilo que veio à tona, né, e que precisa muitas vezes de um pouco mais de esforço, de dedicação para alcançar. Nesse sentido, também veja quem são os grupos dos quais vocês fazem parte, as amizades, né, os coletivos que podem ajudar nesse sentido, ajudar na realização. Tudo tende a ser muito social nesse período, então vale a pena investir nesse sentido, e também os planejamentos, né, a visão daquilo que vocês queriam executar. Se não tiver tão boa ainda, dá uma calibrada, né? Faz um alinhamento entre aquilo que foi iniciado e o que estava planejado para garantir o sucesso daí quando vocês tiverem o resultado em 30 dias. Aquário, se passaram 30 dias desde a revolução de vocês, podem começar a trabalhar no sentido daquilo que vocês já perceberam que vai ser o ano novo, mas se ainda não perceberam direito ainda o que vão ser os potenciais do ano, não ceda à ansiedade, né? Continue receptivo, continue recebendo esses potenciais que podem estar contidos ali e começar a florescer ao longo do ano, aproveitando outras possibilidades. Comunicação é importante nesse período, né? Assim como estudos básicos, reforçar o estudo de alguma coisa que você quer atingir nesse ano pelos próximos 30 dias pode valer a pena. Nesse sentido também, quem são os contatos, né? As conexões
ações que precisam ser feitas para alcançar os resultados ao longo do ano. Áries, faltam 30 dias para a revolução solar de vocês. É o popular inferno astral, o momento em que as energias da revolução anterior começam a findar para dar lugar à nova revolução, um ano novo de possibilidades, de energia. Esse enfraquecimento muitas vezes se manifesta em várias coisas ali, coisas que precisavam ir embora, coisas que já não fazem mais sentido, e traz sempre um desafio para continuar desenvolvendo, para continuar atuando. Muitas vezes a sensação vai ser de querer se esconder, de querer estar ali embaixo da coberta, dentro de casa, o mais seguro possível, e nem sempre isso vai acontecer dessa forma. Então, quanto mais coisa for jogada fora nesse momento, no sentido de abrir o espaço, de limpeza, de preparar a terra, de deixar a mais fértil possível, mais limpa possível para receber o potencial de renovação do ano novo que está prestes a acontecer para vocês, melhor tende a ser o aproveitamento ao longo desse novo ano. Nesse sentido, também vejam as questões de prazeres, né? De como vocês se relacionam com aquilo que te faz bem, de se apaixonar por si e pela vida para despertar um novo potencial, para iniciar um ano novo de verdade, né? Então muitas vezes é necessário mudar comportamentos, jogar, né? Abrir mão de muita coisa, limpeza, porque se continua tudo do mesmo jeito, na mesma aparência, no mesmo comportamento, nada muda, e aí fica aquela sensação de que é um ano após o outro, que tudo é igual e que o que eu falo aqui não pode ser aproveitado. Então aproveite nesse sentido de redescubra o prazer pela vida, pode ajudar bastante aí a renovar e se preparar melhor para esse novo ano. E o recado de sempre, né, para quem não fez o mapa natal, tá esperando o quê para começar essa jornada de autoconhecimento? Não pode fazer a consulta no momento? Trace o mapa em algum site, né? Faça o mapa, faça a mandala, conheça o visual, vai sabendo ali os posicionamentos. Ah, mas eu não sei ler astrologia, eu não entendo astrologia. Pelo menos veja o mapa, assimile o desenho, assimile aqui os posicionamentos, porque quando vocês começarem a compreender os potenciais da astrologia, falando a linguagem, o astrologuês, vocês vão ver que vocês vão captar muito mais fácil as coisas e vão se descobrir, né, a partir dessa visão astrológica. O caminho do autoconhecimento pode ser feito de diversas formas, mas aqui no canal a gente segue a visão da astrologia. E a partir dali a gente vai descobrindo todos os potenciais, desenvolvendo a consciência e trabalhando cada vez mais, lapidando cada vez mais as energias que são nossos talentos natos e que estão à nossa disposição desde que a gente chegou nesse mundo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais dos potenciais, tem um link para me chamar na descrição e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.